Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem manter a calma absoluta no meio do caos, enquanto outras desmoronam só de imaginar o fracasso? Imagine isso. Você está em uma zona de combate. Explosões, fumaça, gritos em todas as direções. O chão treme, seu coração dispara, mas bem ao seu lado, um soldado permanece firme, silencioso, centrado, como se nada pudesse atravessar o que ele construiu por dentro. Não é ausência de medo, é resistência, a verdadeira, aquela que não precisa de armadura porque vem de dentro. Esse vídeo é sobre isso, sobre o que esse soldado sabia e que talvez você ainda não aprendeu, porque mesmo sem um campo de batalha ao redor, todos nós estamos enfrentando guerras invisíveis, pressão, frustração, perdas, medo do futuro. Às vezes, tudo parece prestes a explodir. E é aí que você percebe. Ou você treina sua mente, ou ela te quebra. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode virar uma chave silenciosa dentro de você. Uma chave que abre controle emocional, foco em meio ao colapso e, principalmente, domínio sobre aquilo que ninguém vê, mas que te move ou te afunda. E se eu te dissesse que existem técnicas antigas, usadas por guerreiros filosóficos, que continuam salvando pessoas hoje, mesmo fora da guerra? Agora que você está aqui, eu quero te mostrar isso. Sem misticismo, sem mágica, só ferramentas mentais reais, testadas nos piores cenários possíveis. E quando a mente encontra essas ferramentas, algo muda. Não de fora para dentro, mas o contrário. Você começa a perceber que nem todo colapso precisa ser seguido de ruína, que o pânico não é o fim, é só um convite brutal à escolha, reagir no automático ou resistir com consciência. E nesse momento em que tanta coisa interna começa a se mover, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Se esse assunto fez sentido para você, se alguma parte dessa conversa tocou algo aí dentro, escreva aqui nos comentários. Pode ser uma palavra, uma lembrança, uma pergunta. Isso não é só sobre engajamento. É sobre criar um espaço onde a gente possa crescer junto, com sinceridade e propósito. E se você sente que esse tipo de conteúdo faz diferença na sua caminhada, deixa o like. Porque quando você curte, o YouTube entende que isso importa e entrega essa mensagem para mais gente que também está travando batalhas invisíveis, tentando se manter de pé por dentro. E se quiser seguir nessa jornada comigo, se inscreva aqui no canal. Cada nova conversa pode ser uma nova ferramenta, um novo ponto de apoio quando tudo lá fora estiver falhando. Agora que a base está plantada, vamos continuar. Porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse entendimento sobre o que realmente mantém um ser humano de pé em situações limite. O pânico não manda sinal. Ele não bate na porta, não se apresenta. Ele invade. Às vezes, no meio de um dia comum. Um barulho no fundo da mente que cresce. Uma sensação de que algo vai dar errado, mesmo que tudo pareça normal por fora. E é aí que mora o perigo. Porque o caos real nem sempre começa lá fora. Começa dentro. Uma palavra atravessada numa reunião. Uma mensagem que não veio. Uma lembrança que voltou. De repente, o coração acelera. A respiração some. E tudo que antes parecia sob controle escorrega pelos dedos. Tem gente que acha que isso só acontece em zona de guerra. Mas não. Às vezes, basta um silêncio estranho de alguém que você ama. Ou o fim de algo que você achava que duraria. O término de um relacionamento. A notícia da demissão. A descoberta de uma traição. Situações que não são exclusivas de soldados ou heróis, mas de qualquer um que esteja vivo, tentando acertar, tentando manter o eixo num mundo que muda sem pedir permissão. E nessa hora, não tem manual. Não tem fórmula pronta. O que existe são respostas internas. E é disso que esse vídeo fala. De como fortalecer a parte de dentro.
para não desabar quando o bom mundo parecer desmoronar. Porque por mais que a gente se prepare, tem dias em que tudo vai doer. Mas a forma como a gente atravessa essa dor muda tudo. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse assunto. Porque existe uma diferença silenciosa entre quem é engolido pelo caos e quem atravessa ele, em pé. E essa diferença mora em decisões quase invisíveis, tomadas em segundos. É nesse espaço que mora a resistência. A escolha de não reagir no automático, de respirar, de manter a consciência ativa mesmo quando o corpo inteiro está em alerta. Isso não é frieza, é presença. É saber que você não controla o que acontece, mas pode escolher como vai responder. O estoicismo não veio para nos transformar em robôs sem emoção. Pelo contrário, ele ensina a sentir tudo, sem ser refém do que se sente. E quando o colapso vem, é esse tipo de sabedoria que separa quem se destrói por dentro de quem se reconstrói. Comenta aí. Eu já estive nesse lugar. Porque às vezes, só de saber que mais alguém entende o que você sente, já começa a nascer um ponto de apoio. A verdadeira força nunca faz barulho. Ela acontece em silêncio, quando ninguém vê, no instante em que você decide que, mesmo que o mundo desabe lá fora, aqui dentro vai continuar de pé. O que os estoicos ensinaram, e que continua sendo uma das maiores armas da mente humana, é a separação entre o que depende de você e o que não depende. Isso parece simples, mas no meio de uma crise, é exatamente o que diferencia alguém que quebra de alguém que atravessa. Quando tudo está desmoronando ao redor, é comum tentar controlar o caos, mudar o outro, refazer o passado, impedir o inevitável. Mas o que os estoicos treinavam era o oposto disso. Eles se perguntavam: o que disso tudo está realmente nas minhas mãos? E a resposta quase sempre vinha com brutalidade: quase nada. Mas havia uma única coisa que o mundo não podia tocar: a forma como você escolhe reagir. E isso é mais do que resistência, é liberdade. Porque quando você percebe que sua mente é o último bastião, a última fortaleza, você para de negociar sua paz com tudo o que acontece fora de você. Pode ser uma traição, uma perda, um escândalo, uma porta fechada, mas ali dentro você não precisa reagir com o que esperam de você. Pode escolher manter a lucidez, pode escolher não se destruir. A força estoica não é sobre parecer forte, é sobre não perder a si mesmo quando o mundo espera que você desmorone. E isso exige um treino silencioso, repetido, quase invisível, dia após dia. E quando você entende isso, o próximo passo se torna inevitável. Imagine o seguinte: você está em meio a uma tempestade emocional. Talvez uma humilhação que você nunca esperava. Talvez um erro seu que custou mais do que deveria. Talvez a perda de algo que parecia eterno. Tudo em volta te empurra para reagir no impulso. Gritar, acusar, fugir, se esconder. Mas e se nesse exato momento você se lembrasse de que há uma escolha? Uma pausa, uma respiração, um pensamento que diz: mesmo isso, eu posso atravessar. Ninguém tira isso de você. Não importa quantas vezes você tenha errado, quantas vergonhas tenha passado, quantas portas tenham se fechado. Existe um lugar silencioso dentro de você, onde ainda há controle. Os estoicos chamavam isso de liberdade interior. E ela não depende de reconhecimento, de sucesso, de consolo ou de aplausos. Ela só depende da sua própria escolha. Escolher continuar inteiro, mesmo fragmentado. Escolher pensar antes de reagir. Escolher manter a dignidade, mesmo quando ela parece fora de contexto. Isso não é passividade, é coragem. É uma coragem que não se veste de heroísmo, mas de firmeza silenciosa, que não quer vencer o outro, mas vencer o que você tem de mais instável dentro de si. Comenta aí. Tô nessa jornada também.
se isso ressoou com você de alguma forma. E agora, vamos seguir para um ponto ainda mais essencial. O soldado não quebrou, porque ele sabia exatamente onde estava o seu limite de ação. E isso muda tudo. Não foi ausência de medo, foi foco. Enquanto o caos se espalhava ao redor, ele não tentou controlar o que era incontrolável. Ele não tentou impedir o bombardeio. Ele não tentou apagar os gritos. Ele se concentrou na única coisa que ainda era dele: a mente. E é aqui que a primeira técnica estoica se revela: a dicotomia do controle. Parece simples à primeira vista, mas é uma das maiores revoluções internas que alguém pode viver. A filosofia estoica divide a realidade em duas partes: o que está sob seu controle e o que não está. Só isso. Mas esse só muda a forma como você lida com uma traição, com um acidente, com a perda de alguém, com um fracasso profissional, com qualquer coisa que destrua certezas. Quando você entende que não tem controle sobre a atitude de alguém, mas tem total controle sobre sua resposta a ela, o jogo muda. Isso não é se conformar, é se posicionar onde sua força realmente funciona. É parar de desperdiçar energia tentando controlar a tempestade e começar a construir o abrigo dentro de você. Quem ainda não entendeu isso, vive em guerra com tudo, com o tempo, com os outros, com o passado, com o próprio corpo. Mas quando você aplica a dicotomia do controle, até o medo perde o efeito paralisante, porque ele deixa de ser uma catástrofe iminente e passa a ser só uma emoção que você observa, respira e direciona. Pensa numa cena comum. Você recebe uma crítica injusta, sente o sangue subir, a raiva pulsa, a vontade é reagir. Mas se você internalizou esse princípio, a primeira pergunta que vem é: isso aqui está sob meu controle? Não a crítica, mas a resposta, sim. E aí você não se torna passivo. Você se torna seletivo, estratégico, forte. Resistir, nesse caso, não é calar por fraqueza. É escolher o silêncio como escudo. É usar o próprio limite como centro de poder. Essa prática pode parecer pequena, mas na repetição ela constrói algo imenso. Ela cria a distância entre o estímulo e a reação. E essa distância é onde mora a sua liberdade. Por isso, quem treina esse olhar estoico começa a parecer mais calmo. Mas não é calma por fora, é domínio por dentro. É o tipo de autocontrole que não aparece em foto, mas muda a vida. Pessoas que aprendem isso começam a perder o hábito de reagir por impulso, de se justificar o tempo todo, de tentar mudar o que é incontrolável. E começam a concentrar foco, energia e ação naquilo que realmente depende delas. Isso vale numa conversa difícil, num projeto que fracassa, numa relação que termina. A dicotomia do controle não tira a dor, mas impede que a dor vire desespero. Não elimina o caos, mas impede que o caos te tome por inteiro. Só que essa é só a superfície. O que vem agora é o núcleo, porque existe uma pergunta que nem todo mundo se faz, mas que pode mudar completamente a forma como você vive. Se eu já entendi o que está fora do meu controle, por que continuo tentando controlar? É aí que entra a segunda técnica. Mas antes de seguir, deixa aqui nos comentários: isso faz sentido para mim? Só para eu saber que você está com a mente aberta e o coração firme nesse caminho. Mas se a gente observar mais fundo, a raiz está em outro lugar. Porque entender o que está sob seu controle já é uma revolução. Mas sustentar essa consciência no meio de uma crise é outra história. E é aí que entra uma técnica que parece simples, mas que pode ser a diferença entre ruir por dentro ou manter a clareza mesmo sob pressão: a respiração consciente. Não como uma técnica de yoga moderna, não como algo esotérico, mas como um retorno ao eixo. Imagine a cena: o coração acelerado, a mente caótica, os pensamentos colidindo como carros em alta velocidade.
E no meio disso, a única coisa que ainda pode ser controlada: o ar entrando, o ar saindo. O soldado estoico sabia disso. E não foi à toa que Epicteto disse: primeiro, domina tua respiração. Depois, teu mundo. Porque o domínio do mundo exterior sempre começa no interior. E o primeiro sinal de presença é o fôlego. Quem já passou por um ataque de pânico, ou por uma situação de humilhação pública, ou por uma conversa em que tudo parecia desmoronar, sabe o quanto a respiração pode sumir. Você para de respirar sem perceber. Prende o ar tentando parecer forte, tentando não reagir, tentando se manter ali, mas quanto mais prende, mais perde o centro. A técnica é simples, mas só funciona se for praticada antes do colapso. Inspirar devagar, contar 4 segundos, pausar, expirar e repetir. Isso não é um truque, é engenharia interna. O cérebro entende esse padrão como um sinal de segurança, mesmo quando tudo lá fora está em guerra. E isso muda a forma como você age. O impulso de responder com grito vira silêncio. A vontade de fugir vira presença. A reação automática vira escolha. Quando um estoico respira, ele não está apenas oxigenando o corpo. Ele está reafirmando um voto interno. Eu permaneço. Mesmo que tudo ao redor peça o contrário. Mesmo que o medo aperte. Mesmo que a raiva exija a explosão. Mesmo que a tristeza sufoque. A respiração consciente é o código mínimo da resistência. É a âncora invisível. Não exige técnica complexa. Não exige o cenário ideal. Pode ser no meio do trânsito, na frente de alguém que te machuca, no banheiro do trabalho, num velório, num hospital, numa fila. O estoico não espera o ambiente melhorar para respirar certo. Ele respira certo, para melhorar o ambiente interno. E isso transforma a forma como você é visto também. Pessoas que dominam a própria respiração parecem mais confiáveis, falam mais pausadamente, carregam uma presença que não se explica, mas se sente. Não é porque são mais sábios. É porque escolheram não entregar o fôlego ao caos. E essa escolha muda a frequência da mente. Torna possível observar antes de reagir, e reagir apenas quando necessário. Porque nem toda reação é resposta, e nem toda emoção precisa de palco. Agora, talvez você esteja pensando: mas isso não é natural para mim. E está tudo bem, porque não é natural mesmo, é treinado. É como reensinar o corpo a viver em modo manual, quando o mundo inteiro está no automático. Só que quando você treina isso, aos poucos, algo muda. Sua mente começa a confiar em você. E isso é raro, porque a maioria de nós vive em guerra com a própria cabeça. Mas quando o corpo aprende que pode parar, respirar e permanecer, ele deixa de ver tudo como ameaça e começa a enxergar possibilidades. A respiração é o primeiro ato de resistência silenciosa e talvez o mais poderoso. Agora, escreve aí nos comentários: eu treino por dentro, porque essa frase simples assim é o começo de uma nova forma de existir. Porque quando você aprende a treinar por dentro, até o que antes te derrubava começa a perder força. Não porque o problema sumiu, mas porque agora existe alguém mais inteiro para lidar com ele. E se isso faz sentido para você, se essa conversa de hoje tocou algum ponto importante aí dentro, dá uma olhada no material que eu deixei no primeiro comentário. É algo que eu preparei com calma, direto ao ponto, para quem realmente quer aplicar isso na prática. Sem enrolação, sem fórmulas prontas. Só aquilo que sustenta por dentro quando tudo ameaça cair por fora. Mas fica atento. Esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento. Talvez eu tire nos próximos dias. Então, se for útil para você, aproveita enquanto ainda está disponível. Tá ali nos comentários. Pode ser exatamente o que faltava para a sua próxima decisão. E então vem a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Aceitar. Não como quem desiste, mas como quem
ao parar de lutar contra o inevitável, libera força para agir onde ainda faz diferença. É estranho pensar que o soldado estoico não se opunha ao destino. Ele o aceitava, mas isso não o tornava fraco. Pelo contrário, quando ele dizia sim por dentro, mesmo diante do caos, era como se alinhasse com algo maior que o próprio medo. Porque aceitar, nesse caso, não significa se conformar. Significa parar de gastar energia brigando com o que já aconteceu, para poder concentrar tudo no que ainda está vivo. É isso que o estoicismo chama de amor fati, o amor ao próprio destino. Não o destino ideal, mas o que veio, com todas as suas curvas, falhas e cicatrizes. O que nos aconteceu não pede explicação imediata, pede presença. A capacidade de olhar para o que é, sem fugir, sem distorcer, sem mascarar. É aí que começa o real movimento. Quando você para de repetir internamente, isso não devia estar acontecendo, e começa a perguntar, o que eu posso fazer com isso agora? Essa virada interna é silenciosa, mas muda tudo, porque é exatamente ela que tira a gente das paralisia. Muita gente trava não por falta de força, mas por recusa. Recusa em aceitar que a vida não seguiu o script, que o emprego acabou, que a relação terminou, que a falha chegou antes da vitória. Mas enquanto houver negação, não há eixo, não há passo, não há visão. O soldado sabia disso. Ele sentia o medo como qualquer outro. Só que, ao invés de resistir à realidade, ele se realinhava a ela. Não com indiferença, mas com lucidez. Era como dizer, sim, eu não queria isso, mas isso está aqui, e eu estou aqui também. E essa presença firme, quase crua, fazia ele recuperar algo que muitos perdem no meio da crise: dignidade. A aceitação, nesse caso, não o enfraquecia. Ela devolvia o território interno que o pânico estava tentando ocupar. E é por isso que muitos que sobrevivem a grandes quedas não são os mais fortes fisicamente, mas os mais dispostos a dizer sim, sem vitimismo, sem fuga, sem culpa. Eles entendem que depois do sim vem o passo, e esse passo, ainda que pequeno, ainda que tremendo, é o começo da resistência. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque aceitar não é o fim do processo, é só o começo. É a base sobre a qual se constrói toda a resposta emocional real. E entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com as suas próprias perdas. Comenta aí. Aceitar também é força. É curioso pensar que imaginar o pior pode, na verdade, te salvar. Mas foi exatamente isso que os estoicos aprenderam a fazer. E que muitos soldados modernos ainda aplicam sem nem saber o nome da técnica. A mente não espera comando quando sente medo. Ela corre, foge, dramatiza. E justamente por isso, quanto mais você se prepara para o possível colapso, menos ele te arrasta quando, e não se, mas quando, ele acontecer. Essa prática tem nome em latim, premeditatio malorum, ou seja, a premeditação dos males. E ela não tem nada de pessimista. Ao contrário, é uma forma de sabedoria prática, de engenharia emocional. Não é sobre ficar remoendo tragédias, mas sobre prever, com clareza e coragem, o que pode dar errado, e treinar por dentro antes que a vida cobre por fora. O soldado fazia isso antes de cada missão. Fechava os olhos e visualizava o pior: emboscada, perda, morte. Não porque desejasse aquilo, mas porque sabia que a mente, se pega de surpresa, costuma entrar em colapso. Já a mente preparada responde. É como ensaiar um incêndio. Ninguém quer que aconteça, mas quem já percorreu o caminho de saída na mente, corre com mais precisão, quando o fogo de verdade começa. A mesma lógica vale para você. Já imaginou entrar numa entrevista de emprego difícil, mas ter treinado mentalmente cada obstáculo que poderia aparecer? Já imaginou enfrentar um término sabendo exatamente como a dor pode bater?
e já tendo construído defesas emocionais, não para te endurecer, mas para te manter inteiro. Essa antecipação não elimina o desconforto, mas dissolve o pânico, porque o medo que paralisa é o que vem do desconhecido absoluto. Já o medo, previsto, é transformado em estratégia. O estoico não acreditava que tudo daria certo. Ele acreditava que, mesmo que tudo desse errado, ele ainda poderia agir com lucidez. Isso muda completamente a forma como você lida com perdas, com confrontos familiares, com fracassos profissionais. Se você se prepara para uma crítica pesada, por exemplo, você deixa de ser reativo e passa a ser firme. Você ouve sem se destruir por dentro. Você responde sem perder a calma, porque já esteve lá, na sua mente. Já encarou aquilo antes do ataque. Já acolheu a possibilidade de perda sem se perder no meio. E isso te devolve algo que pouca gente tem hoje: soberania emocional. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse assunto, porque o que os estoicos faziam depois de prever o pior era ainda mais impressionante. E é isso que fortalece a alma em tempos de incerteza real. Comenta aí: treinar a mente é preparar o coração. Existe uma fração de tempo entre o que acontece com você e o que você faz com isso. Uma distância mínima, quase imperceptível, entre o que te atinge por fora e o que você decide fazer por dentro. E é justamente nesse intervalo que mora o segredo da técnica mais subestimada pelos apressados: a autoobservação silenciosa. Os estoicos chamavam isso de retirada interior. Hoje, alguns psicólogos modernos usam outro termo: delay cognitivo. Mas a essência é a mesma. É quando você recua um passo dentro de si mesmo antes de reagir. Pense na última vez que alguém te provocou. Um comentário atravessado, um ataque injusto, um olhar de desprezo. A tendência automática do ego é responder no mesmo tom, na mesma frequência, ou mais alto. Mas o soldado estoico não operava por impulso. Ele treinava o que chamo de olhar de fora. Uma habilidade de assistir a própria raiva surgir, reconhecer a onda vindo e não surfar nela. Não porque fosse frio ou indiferente, mas porque entendia que perder o controle por dentro é o começo do caos por fora. Essa pausa de 3 segundos entre o estímulo e a resposta muda tudo. É tempo suficiente para não dizer aquilo que machuca, para não tomar uma decisão que você vai lamentar por anos, para não acabar com uma relação por causa de uma frase dita no calor da emoção. Esses 3 segundos não são um truque de meditação. Eles são, na verdade, um escudo mental. Um espaço interno onde você se escuta antes de reagir. Onde você se pergunta: isso vem da minha clareza ou do meu trauma? Do que eu acredito ou só do que eu quero jogar de volta? O soldado sabia disso porque viveu em ambientes onde cada decisão contava, onde uma explosão emocional poderia comprometer uma operação inteira. E o mais curioso, ele usava essa mesma prática em casa, com os filhos, com a esposa, com os pais. Porque não é o ambiente que define o nível do seu autocontrole. É o treino interno, é o quanto você conhece os seus gatilhos. E principalmente, o quanto você respeita o silêncio necessário para não agir como quem foi possuído por uma emoção. No mundo moderno, onde tudo exige resposta imediata, quem sabe esperar 3 segundos ganha vantagem emocional. E esse tipo de vantagem vale mais que qualquer argumento. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que vem depois dessa pausa é a base de toda a reconstrução interna. É onde você começa a formar uma identidade que não se desmonta a cada instabilidade. Comenta aí: 3 segundos que salvam. Existe algo profundamente transformador em escrever o que se sente quando tudo por dentro parece prestes a desabar. A sexta técnica usada por soldados, terapeutas e mentes resilientes há séculos
é a escrita como ritual silencioso de reorganização interna. Não precisa ser bonito, nem profundo, nem poético. Precisa apenas ser verdadeiro. O journaling, como muitos chamam hoje, era para os estoicos um modo de encarar a mente como campo de batalha, e o papel como um espelho que não mente. Quando um soldado escrevia o que mais temia, o que mais doía, o que não podia ser dito em voz alta, ele não estava fugindo, estava preparando o terreno. Porque quando se nomeia o caos, ele perde parte da força. Escrever é enfrentar sem plateia, é dialogar com o que está encoberto e, aos poucos, encontrar clareza onde antes só havia ruído. Agora, se você olhar com mais profundidade para o medo, talvez perceba que a raiz de quase toda a ansiedade tem a ver com uma coisa só: a ilusão da permanência. A 7ª técnica é brutal, mas libertadora. Memento mori. Lembra-te da morte. Um lembrete que não convida ao desespero, mas à lucidez. Quando o soldado repetia isso, não era para se entregar à tristeza, era para lembrar que o tempo está passando e que boa parte daquilo que hoje paralisa, amanhã talvez nem exista mais. Saber que a vida é frágil, que nada é garantido, coloca cada escolha em perspectiva. A ansiedade diminui não quando tudo se resolve, mas quando você entende que nem tudo precisa durar, que algumas perdas fazem parte, que o controle total é uma fantasia cara e que a morte, por mais que assuste, também nos devolve o senso do agora. É justamente aí que entra a 8ª técnica, o contato com o essencial. Depois de tudo, do ruído interno, da sobrecarga externa, das exigências absurdas da modernidade, o que de fato importa permanece. Quando o caos bate à porta, são poucas as coisas que nos sustentam. Um lugar seguro dentro da mente, um gesto simples, uma rotina silenciosa, um objeto com significado, um abraço que não pede explicação. O soldado, mesmo cercado de ruído e pressão, sabia o que o mantinha firme. Não eram certezas, eram âncoras. E para encontrá-las, é preciso limpar o excesso, reduzir distrações, recolher-se e, acima de tudo, aprender a olhar para dentro sem se perder. Vamos puxar esse fio até onde ele realmente começa. Porque quando ele foi colocado diante do terror real, o que o manteve em pé não foi a ausência do pânico, foi a presença de um eixo interno. Ele não venceu o pânico com força, mas com eixo. Comenta aí. Meu eixo é o que me guia segura. Se esse conteúdo te trouxe algum tipo de clareza, por menor que seja, comenta aí. Eu treino por dentro. Porque mesmo que você não esteja no meio de uma guerra literal, talvez o seu mundo interior esteja pedindo socorro em silêncio. E esse tipo de treino, o interno, é o que costuma fazer a diferença quando tudo aperta de verdade. Se isso te ajuda de algum jeito, fica por aqui com a gente. Tem mais vídeos assim, sem fórmula mágica, mas com o tipo de conversa que fortalece por dentro. E se você sentiu que essa mensagem era para você, deixa um like. É assim que eu entendo que estamos no caminho certo. Ah, e tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa. Clica e vem. A gente segue junto.